Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, eu sou historiadora e doutoranda do programa. Eu ingressei esse ano e o texto que eu vou apresentar hoje, na verdade, são algumas questões, né, alguns levantamentos que foram realizados para a elaboração do projeto de doutorado. Eu peço a licença para apresentar, posso compartilhar a tela com vocês. Esse projeto ele visa estudar a estruturação do setor elétrico no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960, e ele vai enfocar a atuação de uma empresa norte-americana, a American and Foreign Company, mais conhecida como Anforp. O título da minha apresentação, ela é o título do meu projeto, né, Entre Choques de Interesses, ao desenvolvimento do setor elétrico e a atuação da Anfarp no país. E, essa empresa, ela remonta às origens da General Electric, né, portanto está ligada à invenção da lâmpada pelo Thomas Alva Edison no início do século XIX, e também ao surgimento e à expansão das multinacionais prestadoras de serviço público no mundo, né? E como a própria Anforp demonstra, né, o surgimento dessas grandes multinacionais de serviços públicos quase sempre estiveram ligadas ao setor de fabricação de equipamentos elétricos. Bom, no Brasil, a Anfarp chegou em 1927, ou seja, um pouco antes da crise mundial de 1929, e já na década seguinte havia adquirido concessões em mais de 300 cidades brasileiras. Nesse período, a Anfarp e a Light já representavam cerca de 70% do fornecimento de energia elétrica no país. Era um momento, inclusive, que a Anfarp se tornava a maior empresa do ramo no mundo, em ativos investidos no exterior, sendo seguida pela Light, ou seja, ambas multinacionais do setor elétrico, né? Apesar de dominarem o setor elétrico brasileiro, a abrangência do atendimento dessas duas empresas se restringia aos grandes centros urbanos ou centros que estavam em expansão no momento, gerando aí gargalos que atravancavam o desenvolvimento econômico nacional. O fio condutor da Anforp no Brasil foi a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, a CAEB. Ela cumpriu o papel de principal ponte entre os múltiplos interesses estadunidenses e brasileiros que estiveram em jogo nesse período. A CAEB foi fundada em 1940, com a finalidade de assessorar as 12 subsidiárias da Anfarp no Brasil, o que na prática significava administrar 32 concessionárias espalhadas pelo país. As concessionárias se tornaram acionistas dessa companhia auxiliar, mantendo a denominação e a identidade próprias. Então, além de manter o clima organizacional favorável, essa empresa guarda-chuva brasileira carregava o termo brasileiras no nome, desvencilhando aí a prestação de serviços dessas concessionárias de uma multinacional em um contexto brasileiro, né, de embates entre nacionalistas e privatistas durante o primeiro governo do Vargas, né, entre 30 e 45. Então, a CAB, portanto, era um denominador comum que permitia um maior controle dos negócios no país, ampliava o poder de barganha das concessionárias e ajudava a evitar percalços diante do cerco legal e político que se formou nessa época, né? Principalmente com o Código de Águas, de 1934, e o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, entre 1937 e 1945. Né? Então, o setor estava sob um forte período de regulamentação no momento. E nesses choques de interesses, né, que se configurava nesse momento, nota-se que para as empresas estrangeiras privadas, né, o principal problema da intervenção do Estado é que essa intervenção cesseava a rentabilidade, principalmente porque proibia a cobrança de parte das tarifas em ouro, né, a chamada cláusula ouro, que era um mecanismo que minimizava as consequências das desvalorizações e também o custo das operações relativas a importações. E também travava essa intervenção do Estado, também travava o aumento das receitas, por causa da limitação dos lucros a 10% do chamado custo histórico dos investimentos dessas empresas. Ou seja,
os lucros dessas empresas no país deveriam se limitar a 10% do que elas haviam investido em suas instalações aqui no Brasil. Os impasses do setor se arrastaram pelo governo Dutra, né, entre 46 e 51, apesar da administração ter um cunho mais liberal. E, mesmo assim, não houve resoluções, né, pacíficas no campo do setor elétrico. A disparidade entre os investimentos no setor e a crescente demanda por energia causava frequentes cortes no fornecimento, né, e também frequentes racionamentos, principalmente durante a década de 50. Essa conjuntura vai impulsionar o surgimento das empresas públicas, a exemplo aí da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que foi criada no primeiro governo Vargas e muito fortalecida no segundo governo Vargas, e também a CEMIG, criada em Minas Gerais durante o governo do Juscelino Kubitschek, né? Essas empresas públicas se concentraram na construção de grandes usinas, como a usina Paulo Afonso, na Bahia, construída pela CHESF. Enquanto isso, na outra ponta do setor, que é a ponta de distribuição e transmissão, as empresas estrangeiras gradualmente se concentraram nas atividades relacionadas justamente à distribuição e transmissão. É um caso muito emblemático a interligação das atividades da Anforp no Nordeste com a usina Paulo Afonso, ou seja, ela acabou se beneficiando de uma construção pública para poder obter rendimentos com a transmissão e a distribuição. Essa tendência de divisão do setor elétrico entre a geração de energia com as empresas públicas e a transmissão e a distribuição com as empresas privadas, principalmente estrangeiras, foi identificado com o conceito de pacto de clivagem pelo Nivaldo Castro, né? E demonstrou aí a tendência desse período que se prolongou até finalmente a estatização do setor com a criação da Eletrobras em 1962. Bom, durante esse período, né, os planos governamentais, especialmente o Plano Nacional de Eletrificação de 1954, vão estimular muito as empresas privadas a realizarem novos investimentos na geração de energia elétrica, né? Mesmo o plano de metas durante o governo de Kubitschek também não propiciou o aumento desse interesse. Isso vai acentuar até realmente a estatização nas décadas seguintes, né? E aí, em meio a esses choques de interesses, a Anforp desenvolveu muitas estratégias de atuação aqui no país, né? Uma das questões que já foi verificada durante a elaboração do projeto foi a atuação bastante expressiva do economista Eugênio Goudin. Eugênio Goudin, que é bastante conhecido pela formação da área de economia aqui no país, também por sua atuação em vários cargos dentro do Estado, e também por sua posição liberal, né? Ele foi membro do Conselho Consultivo da Companhia Auxiliar Brasileira, criada pela Anforp. Foi membro durante um período muito longo, entre 1940 e 1954, quando ele foi nomeado ministro da Fazenda durante o governo do Café Filho. Além disso, durante as décadas de 40 e 1960, ele também ocupou a diretoria da subsidiária da Anforp em São Paulo, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que era a principal subsidiária da Anforp no país. Bom, através da leitura das atas e dos relatórios da CAEB até o momento, já foi possível observar os efeitos no setor elétrico dessa participação do Goudin, né, dessa atuação paralela do Goudin, né, tanto no setor público quanto na própria empresa, principalmente após a sua participação na Conferência de Bretton Woods e também nos seus relatórios durante a sua participação na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. A pauta mais evidente da sua interferência foi a questão dos investimentos dos Estados Unidos nos planos de expansão da Anforp aqui no Brasil, principalmente via Exim Bank e Banco Mundial, que eram organismos internacionais diretamente ligados ao governo estadunidense, né? No pós-Segunda Guerra, o governo estadunidense estava mais focado na construção europeia e na disputa com a Rússia, mas o Brasil em nenhum momento deixou de ocupar uma posição estratégica para os Estados Unidos na questão elétrica,
porque o Brasil era um dos principais importadores de componentes elétricos nesse período, né? Um período de franca industrialização, expansão do setor urbano aqui no país. E aí, por fim, no curto-circuito final, né, o Brasil manteve uma posição estratégica para os Estados Unidos durante todo o período de atuação da Anforp, mas especialmente nesse final da década de 1950, início da década de 1960. No caso do setor da energia, como eu comentei, isso ficou muito evidente até pelas próprias características do setor elétrico brasileiro, muito dependente da importação e da atuação dos Estados Unidos na questão dos investimentos, né? Mas, sobretudo, as relações entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil ficou bastante evidente, né, nas tratativas de compra das concessionárias da Anforp no Brasil pelo governo brasileiro, que foram impulsionadas principalmente pela expropriação das subsidiárias em Cuba durante a Revolução, né? Então, em 1959, as concessionárias da Anforp em Cuba foram expropriadas pela Revolução, e isso causou um grande temor do que poderia acontecer no Brasil aí sobre, né, todas as conjunturas da Guerra Fria. E também, nesse mesmo ano, ocorreu a expropriação da concessionária da Anforp no Rio Grande do Sul pelo Brizola, né? A expropriação foi feita por um valor simbólico de um cruzeiro na época. Isso gerou um grande mal-estar nas relações entre os dois governos. E logo depois, 3 anos depois, foi expropriada também a concessionária em Pernambuco pelo governo local, né? E dada a posição do Brasil em relação aos Estados Unidos, né, a questão da moratória deixava o Brasil numa posição bastante difícil na negociação, e a Anforp, dentro dessa conjuntura, acabou negociando a sua saída do Brasil de uma forma bastante vantajosa, né? Ela obteve um valor de venda muito grande, ali já no início do governo militar, da ditadura civil-militar, a partir de 1964. Bom, é isso. Desculpa se eu tive que me apropriar aqui dos meus slides, mas sem apresentar para vocês. É uma pena, mas espero que eu tenha sido clara e eu vou selecionando eventuais dúvidas durante o nosso debate. Muito obrigada.